pincel, pouco de tinta vinho. Ó, cada linhazinha dessa, a gente vai passar o vinho para dividir. Isso faz com que a gente já faça uma leve sombra e também faz com que a gente já não perca o risco. Então, a gente não entra em desespero. Eu não vou ensinar a fazer se você tá aqui achando que vai fazer aquela rosa. Porque eu tô falando com vocês, meus queridos alunos, mas aqui são do presencial, né? Meus alunos do presencial, mas como a gente aqui tem a aula que fica aberta para o público geral, aqui eu vou falar para esse povo que, né, fica no costume de fazer aquela rosa tradicional que faz a mancha. Ah, então vai lá que faz um contorno. Então, olha, você faz um contorno em volta um contorno com vinho. Se você for fazer ela azul, você usa azul marinho. Se você for fazer ela no tom mais escuro, outra cor, você escolhe um tom escuro e um tom mais claro. Como eu quero que ela seja vermelha, eu escolhi um tom mais escuro para o vermelho, entendeu? Aí eu vou pegar o vermelho, nem limpei o pincel, e vou passar o vermelho dentro aqui, ó. O vinho será a sombra e o vermelho é a cor que eu quero que seja rosa. E eu vou usar o branco para fazer a luz. Você pode usar o branco, você pode usar o amarelo, ou pode usar até mesmo o rosa para fazer a luz. Mas tem que ser, se for um rosa, tem que ser um rosa claro, entendeu? Se você for fazer azul, aí você pode usar o vinho. Você pode usar o vinho, não, você pode usar o azul marinho, você pode usar uma parte, ó. Aí eu aplico a tinta aqui. E você vê que aí o contorno, ele não vai sumir, vai ficar ali. E assim você não entra em desespero. E assim você já faz uma luz e sombra. Aí depois que eu passei assim, eu vou esfregar por cima desse contorno que eu fiz. O vinho é uma cor meio complicada de misturar, mas se for uma outra cor, ele mistura muito fácil. Então, você tem que ir no sentido do desenho, entendeu? Aí, você já vai passando em cima do contorno. É bom já ir fazendo sempre assim, porque assim você não erra, né? Porque depois você vai fazer isso com outra cor. Tem muitas cores que elas misturam bem, entendeu? O vinho, não sei o que acontece com ele, ele não gosta muito de misturar, não. Ele fica ali onde você passou e ele mistura só depois. Eu vou passar outra camada de vinho. Aí, eu faço isso aqui, ó. E a gente ainda pode passar um preto, porque como é vermelho, talvez eu ainda vou acrescentar um preto, um outro tom mais escuro, pra dar mais luz e sombra para essa rosa. A rosa, esse desenho aqui, ele é bem simples. Você pode fazer num lençol, né? Pode fazer numa cortina, pode fazer na blusa, né? Fica bem bacana. E essas rosas também dá pra você complementar algum desenho, né? Eu achei interessante por isso. Ó, passei assim, ó, dá pra ver, tá vendo? Eu enxergo, vocês devem estar... Eu acho que vocês estão enxergando também, né? Dá pra ver aí. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vai voltar no vinho, passar no pincel, o pincel tá sujo de vermelho, e aí a gente vai fazer o mesmo movimento novamente, como se estivesse contornando de novo. E aí, ó, essa pétala está em cima dessa. Essa está em cima dessa. E essa aqui está em cima dessa. Então, eu vou passar a sombra aqui embaixo. Tá dando pra entender? E eu vou fazer puxando pra esse lado, ó. Eu vou colocar o roxo, o vinho aqui embaixo. E aí, ele vai vir mais pra cima da pétala de baixo. Isso vai fazer com que essa suba. Ó, vai dar o efeito de que ela está por baixo, ó. Essa aqui por baixo. Tá vendo? Pra entender direitinho a luz e a sombra, ó. Quando você põe sombra no lugar certinho, você dá o efeito que você quer, ó. Aqui eu vou estar mais escuro, porque essa está por cima dessa outra, ó. Tá vendo que levantou? Dá pra dar o efeito, tá vendo, ó? Aí, essa parte é conjunto dessa. Essa aqui está dentro dessa. Então, essa aqui vai estar escura, porque essa dobrou pra fora e essa ficou por dentro. Então, aqui vai estar escuro. É que você tem que prestar atenção no desenho, entendeu? Vai ter sombra por causa da volta que ela deu aqui. E ela vai estar com sombra porque ela tá dentro dessa outra, ó. Então, vai ficar bem escuro. Tá vendo? Aqui, ó, vai estar escuro porque essa parte está em cima dessa. E ainda tem a profundidade aqui de dentro, ó.
Então, você coloca sombra aqui, ó. E aí, você joga pra cima, ó. Tá vendo? E aí, você vai modelando a rosa. Aqui dentro vai estar escuro. Aqui, se você quiser colocar uma pedrinha, vamos supor que você vai fazendo uma... Pode até ser numa tela, né? Aí, você pode pôr uma pedrinha ou numa blusa. Ó, essa parte aqui fez a curva e dobrou. E vai fazer sombra aqui embaixo. E aí, eu vou passo aqui embaixo, ó. E aqui vai ter sombra, porque está pro lado de dentro, ó. Se você fizer isso, aí você entende que quando você vai pintar, você tem que entender o desenho primeiro, né? Ó, tá vendo, ó? Aqui eu fiz sombra, porque essa aqui, essa parte de dentro aqui. E aqui vai ter sombra pro lado de fora, ó. Então, vou colocar até um pouquinho mais. Vocês estão vendo como tá formando, dando efeito, ó? Quando você põe no lugar certo, dá um efeito. Aqui, eu posso passar, jogar um pouco pra fora, ó. Você vai e joga pra fora, ó. Nem é, tipo, muito, né? É só uma jogadinha, ó, pra ficar um degradê. Aqui, ó, aqui embaixo eu vou colocar também. E assim você vai fazer esse processo na rosa toda. Ó. E aqui, pro lado de dentro. E é bom ir fazendo as partes, porque você vai fazendo o sombreamento certinho. Agora, eu vou fazer, ainda tem aqui, ó. Aqui ainda faltou. Essa está em cima dessa. Deixa eu passar mais vinho. Eu limpei o pincel, mas eu vou voltar no pincel ainda. Porque aqui tem que fazer a sombra, ó. E aqui eu vou fazer sombra também, porque essa aqui, ó, está em cima. Eu acho que ainda eu ia passar pra cor mais clara, eu vou passar ainda pro escuro. Eu vou pro escuro. Ó, tá vendo como dá diferença? Aí você sabe quem tá por cima de quem, quando você faz a sombra no lugar certo. Agora eu vou passar um pretinho. Aí vai com preto, vai com calma. Eu vou pegar um pincel um pouco mais fino, sem ser o de contorno. E vou deixar esse pincel que eu tava usando pra fazer a pintura aqui do lado, sujo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aplicar um pouquinho de preto aqui. Aqui também. Aonde eu vejo que vai ser mais escuro, que eu acho que eu posso evidenciar mais, aí eu coloco um pouquinho de preto. Ó, eu tô colocando só um pouquinho, tá vendo? Que é pouquinha tinta. Que vai dar mais ênfase na luz e sombra. Coloquei assim. Vou com o pincel que eu tava anteriormente e vou esfregar esse preto na direção do desenho. Ó. Na direção do desenho, ó. Que aí vai dar mais ênfase na luz e na sombra, ó. Você faz na direção da sombra, ó. Em alguns pontos, tá vendo? Aí a gente vai fazer a luz. E é bom você ir fazendo o processo aos poucos, porque aí as cores elas vão interagir mais, ó. Vou colocar um pouquinho mais aqui embaixo. Que isso que dá o realismo pra pintura, né? Você fazer a luz e sombra. Ó. Ó, vou colocar aqui um pouco também, ó, que eu acho que vai ficar mais bonito. Aí você também tem que seguir seu coração. Você vai olhando e vai vendo se você acha que tem que colocar mais, ó. E aí você espalha com o outro, ó. E tem que ser aos poucos, porque senão as cores não vão misturar. Não adianta fazer logo o contorno da rosa inteira com pressa, porque aí as cores não vão interagir, elas não vão conversar. Tem que ir aos poucos. E é pouquinha tinta, é só uma sobrinha. Ó, coloca aqui. Ó, tá vendo como dá uma diferença, um preto? Às vezes fica com medo de usar o preto, né? Ó, vou passar aqui embaixo também um pouquinho.
É só sujeirinha. Pincel mais fino, sem ser o de contorno. Só pra marcar mais, ó. Vou passar aqui um pouquinho mais também, ó. Se você tiver com outro tom mais escuro, vamos supor que fosse azul, você poderia fazer esse esquema, mas aí usaria o preto mesmo também, porque aí usa o azul marinho para fazer a sombra, né? Agora eu vou passar novamente no vermelho, porque eu vou encostar no branco. Dá só uma passadinha no vermelho, só para sujar o pincel, ó. E eu vou aplicar aqui, porque eu tô vendo pontinhos brancos. Então, eu já vou aplicando aqui para preencher esse pano, esse tecido direitinho. E também porque eu vou passar o branco. E para deixar o pincel com um pouco de sujeira de vermelho, eu vou usar o branco para fazer a luz. Aí eu ponho um pouquinho só de tinta no meu pincel. Vou dar uma encostadinha, ó, nas pétalas, só uma encostadinha. Tá vendo, ó? Igual se fosse passar creme de beleza. Passei assim, ó, dou uma encostadinha. A tinta está molhada. Vou tirar um pouco de excesso dessa tinta do meu pincel, porque eu acho que tinha muito. Só tirei o excesso. Aí você vai passar, ó, no movimento do desenho, ó. Ó, aí você vai passar no movimento que é o desenho, ó. Você passa no movimento que é, ó. Ela é assim, depois ela faz assado. Então, ó, o movimento que é assim e aqui é assim, ó. E aí esfrega. Aí as tintas estão molhadas, aí ela vai interagir, vai sumir e não vai ficar marcado. Ó. Aí você tem a luz, tá vendo? Se você tá vendo, eu tô vendo os pingos, mas na câmera, aqui no ao vivo, eu não tô vendo tanto. Mas se o seu tá marcado, você vai, passa mais um pouquinho, ou de vermelho, ou de branco, né? Eu tô vendo que ficou os pinguinhos na câmera, né? Ó, encostei no branco de novo. E vou passar aqui bem suave, ó. Pra disfarçar esses pinguinhos. Você pode até usar um tom de rosa chá aqui pra fazer a luz. Nossa, tem hora que na câmera é mais bonito do que ao vivo. Tem hora que ao vivo é mais bonito do que na câmera. Aqui na câmera eu vejo diferente dali. Aqui tá mais escuro. Aqui ficou bem mais claro. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Ó, quando você faz a luz e a sombra certinha, aí você vê o efeito da pétala que fez a voltinha, né? E você vê quem está dentro e quem está fora. Olha como dá um efeito bonito, né? Terminar ela aí, e eu vou fazer uma folha e umas batidinhas naquele esquema que a gente faz, que a gente fez no copo de leite. Passo ali para preencher os furinhos. E aqui eu passei além. Ixi, você teve gripe, Anabel? Você não teve Covid não, né? É gripe mesmo? Que hoje em dia, antigamente era virose, agora é Covid, a gente fica com medo, né? Covid dá umas dor, cada um dá diferente. Só vou passar mais só pra preencher aqui, que eu tô vendo furinhos. E também pra sujar o pincel. Esse pano que eu tô é Santa Margarida, mas ele não é bom. Esse daqui não é igual que eu tava usando antes, que era de Santa Margarida. Porque ele é meio abertinho, eu não gosto assim não, não é muito liso.
Vou passar o branco, fazendo aquelas batidinhas. E agora, movimento do desenho. Aí eu vou conseguir consertar aqui esse erro. Meu Deus do céu. Cuidado, Anabel. Se cuida direitinho, quero te ver. Quero te ver. Hoje eu vou ensinar no canal, se Deus quiser, né? Se eu conseguir fazer a aula direitinho, que eu falei pra vocês que eu tô atrapalhada. Vai ter aula de... Uma moça pediu pra eu desenhar 3 menininhos fazendo comida. Então, eu estou fazendo bolo, alguma coisa. Eles estão aprontando na cozinha. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o desenho. Eu não terminei porque o vídeo ficou muito longo. Entendeu? Não terminei que eu também já... É muito detalhe, aí você sabe como é que é, né? A gente tem que dar uma parada pra tomar um café. E aí o vídeo já tava longo, eu falei, eu vou parar, vou dividir em dois, porque vai ficar muito grande. Ó, olha só que fazer a sombra. Não vou usar o verde cobalto que eu gosto de usar, mas vou usar outra cor aqui, ó. Eu vou passar esse aqui como sombra. Ó, você faz isso na folha. Copia a folha. Aí vai ser parecido com o esquema que a gente fez a pétala, né? Faz o contorno com escuro e o tom mais claro pro lado de dentro. Aqui, ó, não tem esse risquinho aqui? Você vai fazer como se fosse juntar, ó. Você vem com ele na diagonal. Fosse querer juntar aqui onde tem esses galinhos, ó. Aí eu aplico aqui um pouco mais, ó. Eu vou colocar um pouco mais de verde escuro aqui desse lado, por causa da flor que tá fazendo sombra na pétala e essa aqui nessa. Aí eu vou encostar no preto, que eu quero que fique bem escuro aqui, ó. Tem que ficar mais escuro por causa da sombra. E eu aplico o escuro aqui, ó. E o azul e o escuro desse lado aqui também. Ó, apliquei o escuro dos dois lados. Essa parte eu vou fazer assim, e agora eu vou usar o verde, vou usar o verde pistache para fazer a parte de dentro. Fiz assim, e agora eu vou fazer o mesmo, o verde aqui dentro, igual a gente fez com o vermelho. E agora, eu vou pra cima desse tom de verde, desse tom de verde musgo, verde bandeira, ó. E eu aplico aqui em cima dele. E aí, eu vou pra cima dele, igual a gente fez na pétala. A gente fez usando o vermelho, lembra? E a gente vai voltar no verde do mesmo jeito. Você vê que essa aqui interage mais do que o vinho. O vinho não mistura. E o verde aqui já mistura, ó. Você vê que você já consegue fazer um degradê. Você consegue esfregar e eles interagirem. Por isso que eu falei que é importante fazer no movimento do desenho. Se você fizer, ó. Tá vendo que já ficou um tom de verde mais escuro. Vou passar no verde pinheiro de novo. Igual eu fiz com o vinho. A gente espalhou bem e depois a gente passou de novo. E a gente vai passar aqui de novo, ó. Você vai puxar do mesmo lugar que você fez. Só para essas cores ficarem com degradê bem bonito. É bom que ficou um pouco diferente das folhas que eu costumo fazer, que eu gosto de fazer com verde pinheiro, verde musgo e um branco ou um amarelo, né? E aqui vai ficar diferente. Mas é o mesmo esquema. Você usa a cor que você tem, gente. Eu acho que eu levei meu... Eu não sei onde está. Achei que ele tava aqui, quando eu fui ver era azul marinho, não é azul, não era o verde, pântano. Ó, tá vendo? Eu encosto na onde é o contorno preto, eu vou puxando pra fora e aqui para dentro, ó. Agora, eu vou passar um pouquinho de branco. O pincel tá sujo das cores, né? Eu vou passar um pouquinho de branco, igual a gente fez na rosa, né? Passo um pouquinho de branco. Pro lado de cá, eu não vou passar branco. Tirei o excesso, passei no pano de limpeza só pra tirar o excesso. E agora, você vai fazendo o movimento do desenho, ó. Tá vendo? Vai fazendo o movimento do desenho.
pra fazer a folha. Eu vou colocar mais um pouquinho, você tem que seguir seu coração também. É mais aqui no meio, meio na diagonal, ó. E aí você faz. É que eu acho que o risco que eu fiz aqui não ficou muito certo, gente. Acontece. Tô achando que tá estranho, porque o bico dela eu acho que tinha que ser aqui, ó, pra poder ficar mais correto. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais também. Ó. Você vai fazendo isso, vai fazendo a luz e sombra. Olha como que dá efeito, tá vendo? Quando você faz uma luz e sombra, dá um efeito muito grande. Eu vou ver que hora é. Deixa eu ver que hora é. Ah, dá tempo. Que eu quero fazer um pouquinho dessa flor aqui, para poder fazer uns galinhos, entendeu? Para mostrar para vocês uns galinhos, aqueles machinhos estão molhados, ele vai interagir. Aí. Agora eu vou fazer os galinhos, para fazer umas batidinhas aqui. Eu vou usar o verde pinheiro e vou fazer uns galinhos aqui, ó. Aí você vai fazer um galinho aleatório. Não precisa, se você quiser fazer essa parte, você faz, senão você não precisa. Entendeu? Você faz mais ou menos uns galinhos aqui, como se fosse uma arvorezinha, ó. E aqui, ó, pra gente poder fazer um efeitozinho bonitinho aqui. Tá vendo? Aí você faz uns galinhos meio aleatório, ó. E aí eu vou encostar no preto. Na encostadinha no preto. Pro lado daqui onde está a rosa, eu vou até passar aqui, ó. E vou puxar. Porque a rosa vai dar sombra, né? Se tiver o verde pântano, você pode usar o verde pântano. Aí eu passo com o pincel de contorno e tô puxando. Não contorno muito bem, assim, preciso e bem feito, né? Vou usar um pincel um pouco mais fino, sem ser o de contorno. E vou dar uma espalhada aqui por cima, da onde eu fiz. Só pra essa cor interagir com a outra, ó. Só uma encostadinha pra essas cores dar uma interagida. Fiz assim. Aí eu vou fazer com amarelo, não vou fazer com branco, porque aí o tecido vai tá branco, né? Vai ficar branco no branco. Vou fazer com amarelo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Você vai encostar no amarelo, pincel mais fino que você tem aí, sem ser o de contorno, e você vai dar umas batidinhas assim, ó. Encosta aqui, encosta ali. Ó. E aí você vai subindo nesse galinho que você fez, ó. E aí você pode passar um pouquinho pra fora. Ele vai dar um leve tom de verde pra esse amarelo. Tá vendo, ó? Vai dando um leve tom de verde. Não vai ficando amarelo, amarelo. Vai ficando um tom meio esverdeado. Isso aqui é assim, é opcional, né? Você faz se você quiser. Não é obrigatório. E aí você pode até alongar mais pra ficar lembrando a plantinha, né? Que eles usam pra fazer os arranjos. Ó.
E aí você vai fazendo isso, que aí ele vai dando efeito. E aí bate, ó, você vai fazendo praticamente em bico, tá vendo? E não fica uma coisa muito certa, é umas batidinhas mesmo. Depois a gente vai encostar no branco e vai fazer o mesmo movimento, mas não nele inteiro, ó. Pode até chegar mais perto. E aí você segue seu coração. Se você quiser fazer isso, você faz. Se não quiser, não é obrigatório, então você não precisa fazer. É só se você achou que fica legal, você faz, né? Que eu acho que fica bonitinho. Fica igual o nosso copo de leite. Semana passada a gente fez. Com ele ficou bonito, sem ele também ficou bonito, né? Aqui é a mesma coisa. Se você achar que agrega alguma coisa que vale a pena, você faz. Isso aqui é bom pra fazer quando você dá aquela borrada, sabe? Pra dar uma disfarçada. Ó, agora eu vou passar no branco. O pincel tá sujo de amarelo com um pouco de verde. E aí eu vou passar no branco. Ó, vou encostar no branco e vou vir da ponta aqui, ó, de onde eu comecei. E vou fazer umas batidinhas com branco. Ó. Aí, ó, você vai fazendo isso e vai... Quando chega aqui pra meio, já fica menos, ó. Mais pra cima, mais pra cá, pra ponta, tem mais branco. Pra baixo, tem menos. Isso aqui seria a luz. Entendeu? Seria a luz pra dar movimento no desenho. E aí, você vai fazendo as batidinhas. Aí, ó. Olha o efeito que dá. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço demais a Deus por ter a oportunidade de dar aula para vocês, que é um prazer e uma honra, tanto para as presenciais também como para as online que eu consegui conquistar. Que Deus abençoe de aparecer na minha vida, né, Mônica, e outras mais, né? Eu agradeço demais, porque vocês fazem uma grande diferença na minha vida, viu? Apesar da gente estar longe, mas pela internet a gente fica um pouquinho perto, tá bom? Um grande beijo e tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.